Vamos lá, Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Podemos? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou-o, e tendo-lhe partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Vamos orar de novo. Senhor, muito obrigado. Tira todo o nervosismo do meu coração, todo o empecilho. Usa, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para falar com a tua igreja e comigo também, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz porque estou vendo o pastor Everton aqui. Tem tempo que eu não te vejo. Muito bom te ver, tá, meu amigo? Irmãos, nós tentamos de todas as formas convidar alguém para pregar no congresso. Pense em um, pense em outro. O Felipe citou isso, mas todas as vezes que a gente tentou, sempre não podia. E aquele que falou que poderia também, né, depois ele acabou tendo um outro congresso que já tinha marcado, mas então eu falei: poxa, já estava tudo esquematizado, mas a gente não conseguiu. E Deus sabe o quanto eu corri e fugi de pregar esse ano, mas o Felipe é muito enjoado e ele fica ali. Então eu acho que isso Deus tem para tratar comigo. Estava conversando com o pastor Agostinho também, e às vezes a gente perde momentos como esse por algum sentimento, por alguma frustração dentro do nosso coração, e é exatamente isso que a gente vai tratar hoje. Vou pedir para o Cadu me dar aquela moral, Cadu, senão eu me perco. O que esses discípulos estavam tratando nesse momento em Lucas 24? Vamos fazer uma análise de tudo o que aconteceu. Olha que semana pesada. Jesus se retira, vai orar, Judas vem com aquele monte de soldado, prende Jesus. Então nesse mesmo momento, Jesus é preso,
Daqui a pouco, leva para um, é julgado, leva para outro, é julgado, leva para outro, é julgado. Não acharam condenação em Jesus, então vamos fazer o seguinte: coloca com o pior bandido lá da cidade. Jesus é julgado, é condenado agora pelo próprio povo. Mais à frente, Jesus é condenado, agora vamos fazer o que com ele? Vamos espancar, vamos bater, vamos humilhar, mas vamos também crucificá-lo. Então o povo grita: crucifica, crucifica Jesus. E é isso que acontece. E quando a gente olha para uma semana tão difícil, uma semana tão pesada, qual que é o sentimento que passa no nosso coração? Exemplo, isso daqui era uma tragédia que, se a gente lê as profecias, é uma tragédia já anunciada. Mataram o nosso Salvador. E quando acontece alguma tragédia no mundo ou no Brasil, seja ela uma catástrofe natural, ou alguém que invade uma escola e mata alguma pessoa, tivemos há tanto tempo atrás, a Boate Kiss lá, que morreram não sei quantos jovens. Você já reparou que isso toma uma comoção quase que nacional? Como é que fala o minério lá, foi qual cidade? Brumadinho, né? Lembra quando estourou o que prendia ali? Gente, parecia que a igreja faz campanha de doação de água, doação de alimento, doa roupa, e vamos levantar, galera, o Pix está aqui, manda para tal. E aí logo em seguida vem o Covid, poxa, tem gente lá no Acre que não tem oxigênio, manda para lá. Então, ou seja, quando alguma catástrofe muito, muito grande acontece, mesmo que seja distante de nós, acaba impactando aonde? No nosso coração. Você consegue sentir a dor de outra pessoa. E eu queria muito, irmãos, estar num diálogo como esse. Porque apesar de não falar que eles conversavam, mas não falar quais eram os assuntos, só mesmo as situações que eles tinham passado, o que será que eles debatiam? No versículo 13 ao 15, é exatamente isso. Naquele mesmo dia, ou seja, depois que tudo isso aconteceu, naquele mesmo dia em que Maria corre lá para ver e fala: o quê? Vazio? É nesse mesmo terceiro dia que Jesus, ressurreto, já não estava mais no túmulo. É o dia em que esses homens escolhem voltar de onde eles tinham saído. Então no versículo 13, naquele mesmo dia, os dois estavam a caminho dessa aldeia. O versículo 14, eles iam conversando sobre as coisas dos últimos tempos. Só que enquanto eles caminhavam e conversavam, aparece quem? Jesus. No versículo 16, há uma grande controvérsia entre pessoas que estudam há muito, muito tempo. E não sou eu, o Robin, que vou especificar quem que está certo. Mas os olhos, porém, estavam como impedidos de o conhecer, de o reconhecer. Marcos, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 12, a gente conversava isso depois da escola dominical, diz que Jesus apareceu para eles de uma outra forma. Mas existem pessoas que preferem acreditar, não, que acreditam, em todo o texto, que os olhos deles estavam tampados para que não o reconhecessem. Então eu não sei em qual você vai acreditar. Eu sei que é o seguinte: Jesus se apresenta àqueles homens num caminho e eles não são capazes de reconhecer. João Calvino disse assim, fazendo a exegese aí desse texto: pois embora Cristo permanecesse como ele é, ele não foi reconhecido, porque os olhos dos observadores foram mantidos. Então, para João Calvino, isso tira toda a suspeita de que aqueles homens tinham visto um fantasma ou que fosse o fruto da sua imaginação. Então, ou seja, eles viram com os próprios olhos. Não tem como falar que apareceu em espírito. Cristo apareceu em espírito, não. Eles viram. João Calvino diz mais, que só no versículo 16 a gente pode aprender o tamanho da fraqueza quando nós confiamos nos nossos sentidos, quando queremos nos encontrar ao Senhor. Os olhos deles estavam vendo, mas eles não viam. Eles estavam olhando, na verdade, mas eles não viam. Os ouvidos deles estavam atentos a todas as palavras que Jesus falava, mas eles também não entendiam quem era, não reconheciam nem mesmo a voz. Então, se eu e você hoje, eu já começo pelo primeiro ponto, se eu e você hoje achamos ou já achamos algum dia na nossa vida que podemos chegar a Deus por nós mesmos, não, nós não podemos, sem que Ele não tenha se apresentado primeiro a nós. Eu não consigo, com a minha própria natureza humana, tão pecadora, falar para Deus: olha Deus, eu consigo enxergar o Senhor. Eu não consigo.
Então a gente parte do princípio que aqueles discípulos estando para um caminho de Emaús, ou estando para um outro qualquer caminho, se Jesus não aparecer a eles, e se Jesus não remover dos nossos olhos e dos olhos deles aquilo que tampa, nós falharemos, porque nós não somos capazes de reconhecer a grandeza de Deus. Então, no versículo 17, eles são questionados. Vamos lá? Versículo 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que andeis tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. É impossível a gente olhar a tragédia de alguém, a gente ver os acontecimentos e não nos doermos por aquilo. O Felipe ontem usou a palavra familiarizar, e é justamente isso. Quando a gente se familiariza com a dor e passa a ser comum para a gente, nós perdemos o sentido de tudo. Nossa, vou até tomar uma água aqui, tá? Dá licença aí, estou nervoso. Aqueles homens voltando para Emaús, eles são, você entenda como você quiser, irmão. Se eles estão fugindo, se eles estão deixando o ministério, se eles estão voltando para casa, não vem. Mas eles conseguem olhar para aquela situação, e quando uma pergunta assim: poxa, não é possível, no versículo à frente, você está aqui no nosso meio, você ouviu tudo o que aconteceu e você ainda está me perguntando o que aconteceu? Como é que pode uma coisa dessa? Então, esse diálogo acontece entre Cleopas e Jesus, onde nós podemos ver um coração perturbado pelo drama e sofrimento de um justo. No versículo 18 ao 20 diz assim, 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências? E eles lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus. No versículo, no próprio versículo 19, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram. Então, ou seja, para aqueles homens, eles tinham a certeza de que Jesus havia sido, passado por todas aquelas coisas de maneira injusta. Eles sabiam que o que Jesus falava era reto diante de Deus, e também as maravilhas diante dos homens. Aqui, irmãos, devia ter um sentimento de caraca, sabe aquela injustiça que a gente às vezes reclama do nosso governo, fala: nossa, como é que pode? A injustiça com o trabalhador, a injustiça com aquilo. Agora imagina, quando a gente reclama porque tiram os direitos, de um trabalhador, os nossos direitos como pessoa civil. Agora imagina quando você vê que uma pessoa foi condenada à morte por por não ter feito nada. Jesus não havia feito nada. Jesus, se você pegar os 3 julgamentos que ele teve, ele não foi condenado em nenhum deles, mas mesmo assim foi crucificado. No versículo 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Irmãos, eles estavam diante da maior decepção da vida deles. Não existe decepção maior quando você coloca a sua esperança em algo, e esse algo é tirado de você. Eles tinham a esperança de que aquele Jesus, aquele que foi citado várias vezes, eles viram as maravilhas que Jesus fazia. Eles tinham a esperança de que, poxa, esse sim é homem de Deus, esse sim é o que vai libertar Israel. E agora é esse sentimento de que foi tirado essa esperança. Só que eles não sabiam que eles estavam falando disso, de esperança com o próprio Jesus. E na nossa vida às vezes também é assim. E esse é o ponto 2, porque às vezes nós estamos dando a resposta para a nossa maior esperança, mas nós não a reconhecemos. Às vezes nós estamos falando com Jesus, Jesus está nos ouvindo, nós falamos: Jesus, a nossa esperança está morta, mas Ele é o Deus que nos ouve. Então que nós possamos, até mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a nossa esperança já não existe, olhar, porque talvez a nossa maior resposta esteja ao nosso lado. E se eles tivessem reconhecido antes, porque se eles tivessem reconhecido antes, toda essa conversa, esse caminho não haveria, não teria.
às vezes as respostas, volto a falar, às vezes as respostas para as nossas maiores frustrações estejam realmente ao nosso lado. Então, por favor, atenção, identifique. Do versículo 22 ao 24, é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão, os quais afirmam que ele vive. Às vezes, irmãos, acontece também, os nossos olhos e os nossos ouvidos tampados, não apenas para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, mas às vezes nós não olhamos o que Deus tem feito na vida do nosso irmão que está ao nosso lado, e tomamos aquilo como também, poxa, Deus está agindo, mesmo que não seja em mim, mesmo que não seja através de mim, mas eu fico feliz porque está agindo na vida de um irmão. Às vezes nós olhamos para o testemunho de alguma pessoa, olha o que Deus fez na nossa vida, nós não somos capazes de ficar felizes com isso, mas é o contrário. Poxa, se Deus fez na sua vida, não fez na minha ainda, glória a Deus por você, estou muito feliz, e vamos continuar a vida que segue. Versículo 25 ao 27, agora eles são indagados por Jesus. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo quanto os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O Renan falou isso hoje na escola dominical. Eles tiveram a maior aula de cristologia com o próprio Cristo. Acredito que tenha passado no texto que o Felipe gosta, Gênesis 3,15. Acredito que ele tenha passado em Isaías 53, ele seria maltratado, humilhado, torturado. Acredito que ele tenha feito um relato de toda a sua vida. Acredito que Jesus tenha falado tanta coisa, mas mesmo assim eles não puderam enxergar. E agora já tarde, versículo 28 e 29, Jesus fez com que fosse passar direto e eles não. Sabe quando você gosta de ficar perto de uma pessoa e você não quer que aquela conversa acabe? Quando seus amigos conversam com você, como é o seu trato com eles? Será que eles querem ouvir mais você ou será que vai falar de novo? Mas agora Jesus vem e vem ficar na casa deles ali, né? Então no versículo 30 e 31, deixa eu ver as horas, 46, vou acabar agora. 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-lhe partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, aqui é o grande reconhecimento. O versículo... Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O que eu acho engraçado nesse texto e o que me pegou um pouco foi justamente isso. Eles ouviram tudo a respeito de Cristo, do próprio Cristo. Eles andaram com Cristo em uma vida cristã, mas eles só foram capazes de reconhecer Cristo quando ele se sentou à mesa e partiu o pão. E isso me mostra que se eu quero pregar para alguém, essa pessoa se converter, isso me mostra que se eu quero verdadeiramente agradar o Senhor, não basta eu falar sem comunhão. Não adianta eu querer falar, pregar, igual o pastor Agostinho me falou ali atrás, pregar um sermão, aquele sermão top, cheio de estudo, cheio de link, e prega e vender curso e ser coach gospel. Não adianta se eu não tiver comunhão. O Felipe me diz que até quando a gente está numa padaria, né, tomando coca, a desculpa dele é: isso aqui é discipulado. E realmente eu falo, sem vergonha, está me discipulando, né? Irmãos, não tem como a gente reconhecer Jesus, a gente pregar Jesus, se não houver o partir do pão, se não houver o se doar, se não houver o se entregar pelo próximo. E isso é o desejo de Cristo para a gente. E quando a gente reconhece que Cristo está na nossa vida, quando a gente começa a andar com Ele, ouvir Ele, nós perdemos as escamas dos nossos olhos, nós passamos a enxergar melhor, e aí isso que acontece, vai haver fruto aonde? Na nossa vida, no nosso coração. O versículo 32 diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nós estamos num congresso de jovens,
E eu quero me dirigir aos jovens nesse momento. O nosso coração queima é muito mais do que um banner nas minhas costas. O nosso coração queima é muito mais do que uma frase na nossa camisa. O King of my heart, meu inglês mineiro, o rei do meu coração, escrito na minha camisa, é muito mais do que isso. A comunhão, o ouvir, o partir do pão tem que estar no nosso meio. O doar, o se entregar tem que ser prática na nossa vida. E eu quero falar para vocês jovens nesse momento que agora vocês coloquem no seu coração o desejo: o meu coração queima, e como esses discípulos no caminho de Emaús, agora eu vou correr. Está escrito aqui que eles voltaram para Jerusalém, mas eu prefiro acreditar que eles voltaram para o caminho de Emaús, mas que quando eles enxergaram Jesus, eles foram para Jerusalém. Então vá para Jerusalém, siga em frente para aquilo que Deus te chamou. Não é hora da gente parar e pensar: poxa, Renan, mas esse ano a gente falou tanto sobre isso, né? A gente poderia ter feito mais, a gente poderia ter se juntado mais, e realmente podia. Só que eu não posso chegar no final do ano agora e chorar por aquilo que passou, não. Eu posso estar nesse caminho, reconhecer Jesus como Salvador da minha vida. O meu coração agora vai queimar por Ele, e assim como uma flecha eu vou para o alvo que Ele tem me indicado. Então, se você jovem chegou aqui nessa noite, glória a Deus pela sua vida, porque eu estou muito feliz depois de tanta correria. Meninas da dança, meninos do louvor, a galera da ornamentação, e faz camisa e corre. Luciele com cantina doida, essa mulher está me cobrando. Não deve não, gente, que ela manda mensagem, tá? Ela manda. E eu chego nesse ponto e falo: o que eu vou fazer daqui para frente? E eu sei o que você pode fazer daqui para frente. Você pode ser o jovem mais cheio da presença de Deus que as pessoas te conhecem. Você pode ser aquele irmão onde as pessoas vão te ter como referência, onde o partir do pão é presente na sua vida, onde você se alegra de vir para o ensaio, se alegra de encher bola. Enche, puxa daqui, puxa de lá, não solta agora não, pelo amor de Deus. Você pode ser referência. Ó, a confirmação. Irmão, seja cheio da presença de Deus. Andar com Ele, ouvir Ele. Se o seu coração não queimar, não vai adiantar. Talvez Saulo fosse mais cego antes de cair daquele cavalo do que quando estava no chão. Então não seja esse tipo de pessoa. Que seu coração queime em fazer aquilo que Deus te agrada. Que seu coração queime em agradar, em servir ao teu irmão. Somos chamados para servir. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. A nossa maior esperança não morreu, a nossa maior esperança vive, e é nessa esperança que nós caminhamos. Eu chamo o Ministério de Louvor. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Senhor, nós somos cristãos, nós andamos com o Senhor, nós pregamos o Senhor, Pai. Nós conhecemos o Senhor, ouvimos falar do Senhor. O nosso coração queima quando sentimos a Tua presença, queima sim, Senhor. Mas nessa noite o queimar, o arder no nosso coração é diferente. Senhor, não é um queimar de julgamento. Senhor, não é um queimar de coisas ruins da nossa vida, de condenação, não, Senhor. O queimar hoje é de comunhão, de partir o pão, é uma comunhão de vida contigo. Nós estamos com os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, Deus. Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que seja entregue em nome de Jesus nesse momento. Senhor, nós não queremos ordenar nada, porque quem somos nós? Nós não podemos nem mesmo nos achegar ao Senhor por nossas próprias forças, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo amor de Jesus e pelo Teu sangue, nós clamamos por um queimar onde nos impulsiona a fazer aquilo que o Senhor deseja de nós.
não possamos voltar de onde nós viemos, a não ser se for para pregar o teu amor. E ainda que como Cleopas, ó Deus, que muitos dizem que foi morto em Emaús, se for para ser da tua vontade, que possamos passar por isso, ó Deus, mas pregando um evangelho puro, um evangelho de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, o nosso coração queima nesse momento, porque são jovens, ó Deus, que estudam, que têm as suas dificuldades, as suas necessidades, ó Deus, mas o Senhor chamou, Pai, o Senhor vai nos capacitar, eu tenho certeza disso. Dê força, Senhor, para que cada um deles vença o pecado. Dê força, Senhor, para que eles continuem num caminho de santificação. E toda arma, tudo aquilo que tem se levantado, nós repreendemos agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Sejam jovens cheios da Tua presença, cheios, ó Deus, do Teu amor. Espalhem a Tua graça pelo mundo. Leve, Senhor, todos aqueles que o Senhor deseja. E que em nome do Senhor Jesus, e que em nome do Senhor Jesus, e que em nome do Senhor Jesus, não nos falte a Tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Aplauda o nome do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Seja abençoado pelo Senhor. Reconhecemos o Senhor como o Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus.